Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: no talento de Garro, Corinthians bate um Santos sem Neymar e está na decisão do Campeonato Paulista. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu tenho utilizado no meu trabalho, aqui no canal do VSR, lá na TNT Esporte. É um aplicativo que me dá estatística em tempo real, classificação em tempo real, resultado de jogos de tudo que é lugar do mundo, tem estatística de jogador, gol, assistência, tabela, classificação, resultados, próximos jogos, tudo isso de graça no meu celular. E está também à sua disposição, só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Você não paga para baixar, não paga nem para baixar, nem para usar. Tá à sua disposição aí, o Flash Score é o aplicativo que eu uso. Tô gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira, depois de na noite, tarde e noite de domingo, o Corinthians ter se classificado para a decisão do Campeonato Paulista. O Corinthians recebeu o Santos na Neoquímica Arena e acabou conseguindo a vitória por 2-1 num jogo extremamente equilibrado, num jogo em que os dois times ficaram se revezando ali no controle das ações, não vou dizer domínio, porque acho que nem domínio teve, mas eles se revezaram em tomar a iniciativa no jogo e acabou que prevaleceu o Corinthians num gol de muita qualidade, num gol de muito talento. O talento do Garro, que nem fazia uma boa partida, pelo contrário, acabou fazendo a diferença para o Corinthians se classificar e para o Santos estar eliminado do Campeonato Paulista. E do outro lado, do lado do Santos, já que a gente falou que o talento do Garro decidiu a favor do Corinthians, o Santos não teve o talento do Neymar no jogo, né? E logicamente que isso teve impacto no jogo, né? Eu cheguei na Neoquímica Arena por volta de 10 para as 4, e aí já quando encontrei o Ricardinho Martins, que é repórter do Santos lá na TNT Esporte, ele me disse: cara, Neymar não vai jogar, Neymar não deve jogar. E aí ficou a mudança de cenário na minha cabeça do que o Caixinha poderia fazer para substituir o Neymar. A ausência do Neymar, eu ainda quero fazer um vídeo, ou hoje ou amanhã, falando sobre ela, porque acho que é uma ausência que demanda uma análise toda específica, né? Toda especial sobre ela, porque é uma análise que tem múltiplas visões. Muita gente começou a levantar a questão de ordem de jogos do Neymar. Se a gente for observar os jogos que o Neymar participou, o Neymar estreou contra, eu estou pegando essa lista de jogos aqui lá no site lá no app do Flash Score, tá à sua disposição também. Aqui está a lista de jogos do Santos. O Neymar estreia aqui no dia 5 de fevereiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto. De lá para cá jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos seguidos. 2 desses jogos ele jogou os 90 minutos. E aqui a gente poderia dar uma análise aqui de que talvez em algum jogo aqui ele pudesse e devesse ser poupado, né? Por exemplo, talvez o jogo contra a Inter de Limeira, que a chance do Santos ser eliminado era praticamente remotíssima, porque os outros jogos, a gente tem que lembrar, o Santos precisava brigar por classificação, né? Então, assim, os outros jogos, contra o Água Santa, contra o Noroeste, o Santos ainda corria risco de ser eliminado. Talvez o jogo que o Neymar não devesse ter jogado deveria ser o jogo contra o Novo Horizontino, que foi o segundo jogo dessa sequência, porque ele volta contra o Botafogo, joga o segundo tempo todo, até vai bem em termos de desenvoltura, de dedicação, de desgaste. Aí ele viaja para Novo Horizonte, uma viagem longa, um calor danado. Talvez ele devesse ser poupado desse jogo, porque o jogo seguinte era contra o Corinthians, o jogo da fase de classificação.
Os outros dois, Água Santa e Noroeste, o Santos ainda corria risco ali de não se classificar. O Santos começa o jogo contra o Água Santa na terceira posição. Em algum momento, ele chega a estar na quarta posição do grupo. Então, e talvez ali o jogo contra a Inter de Limeira, na última rodada fora de casa, talvez fosse um jogo também para ele ser poupado, ou ele ser preservado. Não foi, jogou o tempo todo, e aí acabou que contra o Corinthians estava ali com um problema muscular, o Santos tratou como desconforto, e ele acabou ficando fora do jogo mais importante dessa passagem até aqui. Ele não estava presente na Neoquímica Arena. Eu quero entender melhor o que está acontecendo, eu quero ter conversas com pessoas próximas para poder gravar um vídeo falando qualquer coisa que seja. O Diogo Dantas, que é um jornalista do jornal o Globo, trouxe essa reportagem aqui, em que para mim a manchete é muito mais pesada do que de fato está no corpo da matéria. A manchete dá a entender que a comissão técnica só convocou o Neymar porque ele já tinha a promessa de que o Neymar seria poupado contra o Corinthians. Isso é o que está na manchete. O que está no corpo da matéria não é isso. O que está no corpo da matéria é que a comissão técnica da seleção convocou o Neymar já sabendo que ele estaria fora do jogo contra o Corinthians pela questão médica. Então, para mim, a manchete e o que está no texto são coisas desproporcionais. A manchete é muito chamativa e dá a entender uma coisa que não está escrita no texto. Então, por isso que eu vou entender melhor o que aconteceu para poder falar sobre a ausência do Neymar. O jogo, cara, assim, o jogo anterior que teve o Neymar começa com o Santos jogando muito bem e terminando muito bem. No miolo do jogo, então, começou o Santos jogando bem nos primeiros 15 e terminando muito bem nos últimos 15. Poderia até ter empatado o jogo. Então, 15 com 15, 30. O miolo de 60 minutos teve o Corinthians jogando melhor. Ontem foi um jogo muito equilibrado num geral. Foi um jogo muito parelho num geral. Ninguém conseguiu se impor muito em cima dos outros. Ontem o Corinthians começa bem, faz 1-0, aí depois o Santos dá uma adiantada no time, o Santos muda o esquema, o Caixinha. Acho que o Caixinha ontem não foi bem. Acho que o Caixinha ontem, com a escolha de botar o Tassiano no lugar do Neymar, eu acho que talvez ele pudesse fazer algo melhor. Ele começa com o Soteldo por dentro e com o Tassiano aberto na direita. O Santos não consegue funcionar assim porque o Soteldo estava sendo claramente dominado pelo volante ali, pelo Ranieri, o volante do Corinthians. Depois que o Corinthians faz 1-0 num belo gol ali de escanteio curto, né? Galera que não gosta de escanteio curto, o Garro cobra o escanteio curto para o Memphis traz para dentro para buscar ângulo para cruzar e acha o Yuri Alberto livre no segundo pau. O JP Sherman demora a sair do impedimento e aí dá a condição para o Yuri para fazer o gol. Um gol muito comemorado, fez a Neoquímica Arena explodir e concretizava um Corinthians melhor nos primeiros 20 minutos. Depois, o Santos troca de esquema, o Caixinha passa o Guilherme para o lado direito, passa o Soteldo para o lado esquerdo e forma uma dupla de ataque por dentro com Tiquinho e Tassiano. E aí ficou faltando alguém do meio campo subir uma linha para preencher esse vazio. Num primeiro momento o Santos não faz isso, o Corinthians continua tendo mais facilidade para dominar o setor. Depois o Guilherme Bontempo, que para mim foi o melhor jogador do Santos, não entendi o Caixinha mexer, tirando o Bontempo no segundo tempo. O Bontempo sai aos... Sai aos 59, ou seja, sai aos 14 do segundo tempo. Ele sai para a entrada do Roleiser. Eu não entendi essa mexida. O Bontempo era para mim o melhor jogador do Santos. O Bontempo, depois desse ajuste aí,
passou a ser o jogador que voltava para marcar, ajudava o João Schmidt, que não jogou bem ontem, na marcação, e era o cara que subia, era o cara que puxava o time à frente. Então, e aí quando o Caixinha tirou o Bom Tempo, para mim ele mexeu errado. Para mim ele acabou ali com o momento ali do time do Santos. Por quê? Porque o Santos volta bem pro segundo tempo. O Santos começa o segundo tempo com o maior nível de, talvez, domínio que ele teve na partida toda. E aí, justamente quando o Santos tem essa tentativa de domínio, é quando o Corinthians faz o segundo gol. Nesse meio tempo aí, o Santos empatou numa cabeçada do Tiquinho, numa jogada em que o Bom Tempo sai da posição de volante para infiltrar na área. Essa infiltração gera o escanteio. Na cobrança do escanteio sai outro escanteio pelo outro lado, e aí no escanteio o Guilherme cruzou e o Tiquinho Soares fez o gol de cabeça. E aí, exatamente quando o Santos estava melhor no início do segundo tempo, o Corinthians fez o 2-1 aos 11 do segundo tempo, num belíssimo gol do Garro. O gol começa com o Garro cobrando uma falta perto da meia-lua, o Brazão fazendo uma grande defesa, a bola estava certinha lá para achar o ângulo do goleiro do Santos, ele espalmou, a bola voltou para o Corinthians, lá pelo lado direito, chegou ao lado esquerdo, o Angileri, que para mim foi o melhor jogador em campo, o argentino lateral esquerdo do Corinthians, para mim foi o melhor jogador em campo, conseguiu lidar muito bem, primeiro com o Tassiano, depois com o Soteldo, na marcação pelo lado direito, e ainda foi para o ataque para dar outra assistência. Dessa vez ele se projetou para procurar o fundo do campo, rolou para trás, o Garro veio de primeira, faltou pressão na batida, faltou pressão em quem diminuiu dentro da área, o Garro ajeitou com o pé direito e deu uma batida muito forte com o pé esquerdo. Tinha muita gente na frente do Brazão, quando a bola passou pelo último defensor, já estava em cima do Brazão e o Corinthians fez 2-1. E aí, até o fim do jogo, foi um jogo ali em que o Santos não conseguiu produzir grande coisa. O Barrial entrou no lugar do Tassiano, não entrou em um grande jogo. O Roleiser, apesar de 2 tiros ali da frente da área, não entrou num bom ritmo. O Caixinha ainda botou o David Washington no final, no lugar do Soteldo, para ficar ali junto com o Tiquinho, tentando dar ali uma superioridade dentro da área, e no fim terminou o Gil indo para a área para ser centroavante lá, para aquele desespero, e o Santos não conseguiu empatar, e o Corinthians venceu de novo por 2-1, mesmo placar do jogo da fase de classificação, e o Corinthians está na decisão do Campeonato Paulista. As estatísticas do jogo aqui mostram um jogo extremamente equilibrado. Olha essas estatísticas que o Flash Score nos oferece aqui, tá? Posse de bola, 51-49 para o Santos. Finalizações, 14-11 para o Santos. Chute no gol, 4-2 para o Corinthians. Chances claras, aquelas chances que são consideradas grandes chances de gol, 1 para cada lado. Escanteios, 7-5 para o Corinthians. Finalizações dentro da área, 7-6 para o Corinthians. Então foi um jogo extremamente equilibrado. Foi um jogo em que nenhum dos dois fez uma grande partida, nem o Corinthians. Acho até que, se a gente projetar esse Corinthians para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, continua sendo um jogo preocupante, né? Continua sendo um jogo em que o Corinthians, em muitos momentos, não conseguiu assumir o controle do jogo. Um jogo em que, no geral, apesar do golaço, o Garro jogou abaixo, o Memphis jogou abaixo. Acho que do meio para frente, só o Yuri Alberto fez um grande jogo. O Yuri Alberto, que eu não sei como vai ser o aproveitamento dele no jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil. O Yuri Alberto saiu do campo aos 83. 83 da 40 do segundo tempo? Não, 38 do segundo tempo, é isso?
38 do segundo tempo. Depois de uma paulada que ele tomou do Zé Ivaldo, que foi merecidamente expulso. Só não entendi o Candançan expulsar depois do VAR, né? Isso aí era para expulsar dentro do campo. Expulsar no campo. Porque é uma entrada do Zé Ivaldo vindo num carrinho voador lá de baixo. Depois que o Yuri Alberto já tinha tocado a bola e ia sair livre para entrar na área pela esquerda da área, e ele vem dando um carrinho voador, pega com chuteira no tornozelo do Yuri Alberto. Por muito pouco não quebrou o Yuri Alberto. Então o Yuri Alberto depois deu entrevista lá para a TNT Esporte dizendo que hoje, segunda-feira, vai fazer exames, que ele não sabe qual a gravidade da lesão. Torço para que não seja nada, mas... Então assim, do meio para frente, acho que só o Yuri Alberto teve um bom jogo. Então, mas foi um jogo extremamente equilibrado e que o talento decidiu. O Garro tem um começo de ano bem complicado, ele falou isso ontem no jogo, pelas duas questões. Uma questão do envolvimento naquele acidente trágico que vitimou uma pessoa lá na Argentina, e isso sempre mexe com qualquer pessoa, né? Você saber que um acidente em que você se envolveu acabou levando uma pessoa a perder a vida, é um peso muito grande, independentemente dele ter culpa ou não, independentemente dele vir a ser culpado ou não. Isso traz um peso muito grande, e para piorar ainda teve a lesão no joelho, e isso atrapalhou demais o começo do Garro. Mas na vez que apareceu, uma bela ajeitada com o pé direito e a batida de fora. O talento acabou decidindo, e do lado do Santos, sem o Neymar, o baque da ausência do Neymar acabou com certeza mexendo, modificando um pouco o Santos. O Santos demorou ali, 25 minutos para se encontrar, e 25, 30 minutos para se encontrar, e foi o momento que o Santos conseguiu produzir alguma coisa dos 25 do primeiro tempo até o gol do Corinthians, que saiu aos 11. Do 25 ele jogou uns 35 minutos, 40 minutos em que o Santos conseguiu funcionar. Acho que o Caixinha errou ontem, acho que já era para ter começado com o Roleiser aberto na direita, com o Tassiano com o Soteldo por dentro. Você ia precisar ser agressivo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Acho que ele foi pior ainda nas substituições. Acho que quando ele tirou o Bom Tempo, ele matou o time do Santos. E no time do Corinthians, o Emiliano e o Ramon Dias fizeram ali o arroz com feijão, colocaram o Angileri na lateral esquerda. Para mim não sai mais, para mim foi o melhor jogador em campo. E no meio campo a presença do Martínez, um jogador muito importante, dá muito ritmo ao time do Corinthians. Aquele lado direito lá é muito mais produtivo atrás e na frente, com a presença do Martínez por ali, com o Ranieri de volante. Saiu o Breno Bidon. Ontem até o Carrilho estava abaixo do que ele faz, mas mesmo assim, com esse Corinthians, com o Angileri pela esquerda e com o Martínez fazendo esse corredor direito aqui, foi um Corinthians muito mais competitivo, e um Corinthians que jogou bem em alguns momentos do jogo, jogou bem no começo e terminou bem, poderia até ter feito o terceiro gol. Um Corinthians que mostra ali alguma esperança para o jogo de quarta-feira, quando o Corinthians precisa de um quase milagre de devolver 3 gols de diferença do Barcelona de Guayaquil para forçar a penalidade, ou então ganhar por 4 gols de diferença para se classificar direto e entrar na Libertadores. Quero te ouvir. O que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo. Você deixa o seu comentário, deixa o like, deixa o dislike se for o caso, segue o canal, e claro, no primeiro comentário fixado do vídeo tem o link